Opa, tudo bem por aí? Heber aqui falando, e hoje eu trouxe um vídeo aqui, que é um vídeo que eu respondo muitas dúvidas aí pro pessoal que me segue aqui no canal, né? Que é como trabalhar aí definitivamente, né? Como entender ali como trabalhar com o JSON. Então entender ali os objetos JSON, os arrays, tipos de dados dentro do JSON ali. Então a gente vai dar uma geral, um overview aí, e a ideia é que você saia aqui desse vídeo com uma noção pelo menos básica aí, e a partir de hoje, sempre que você precisar destrinchar aí, trabalhar com algum tipo de JSON, você vai conseguir bater o olho ali na estrutura dele e vai entender melhor ali, e já vai ter ali um caminho, né? Já vai conseguir criar um caminho para você conseguir trabalhar aí com esses JSONs aí. Beleza? Então o link com o código-fonte vou deixar aqui embaixo na descrição, assim como o link para você participar do meu canal gratuito lá do Telegram, vou deixar aqui embaixo na descrição também. Beleza? Então, vamos lá para o conteúdo. Então vou começar aqui falando sobre a definição, né, do que é JSON. Então JSON aí nada mais é do que um formato de representação dos dados aí baseados em JavaScript, né? Até daí o nome aí, JavaScript Object Notation, né? Ou notação de objeto em JavaScript. Então ele é uma forma de você conseguir representar aí um conjunto de dados. Então vamos pensar no exemplo ali, vamos dizer assim que eu precisaria representar aqui, né, que eu precisasse representar aqui um conjunto de dados aí, por exemplo, que tenha o nome da pessoa, a idade dela e o peso dela, por exemplo. Então uma notação aí em JSON ficaria mais ou menos assim. Então a gente teria a abertura do objeto aqui, e já vou explicar em detalhes, né, isso aqui. E aqui teria, então por exemplo, o nome da pessoa e na frente aqui o valor, separado por vírgula aqui. Depois o próximo pair aqui, vamos colocar que fosse a idade, ó. E aí como é um campo já numérico, já não teria aspas, né? Então a idade, sei lá, 40. E por último aqui o peso, por exemplo. E aí, como vai ser um decimal, seria, por exemplo, 85,7 aqui. Então 85 quilos e 700 gramas. Então essa seria uma anotação aí em JSON que representa um conjunto de dados com o nome do Heber, com a idade dele e o peso desse cara. Então esse aqui é um exemplo bem simples, né? A gente vai ver que a gente vai ao longo aqui desse vídeo, a gente vai aprofundar um pouco mais e vamos criar aí alguns exemplos um pouquinho mais complexos, mas a ideia é que você consiga bater o olho em um JSON daqui para frente, consiga identificar ali as características dele e depois consiga trabalhar com esse JSON aqui dentro do Delphi. Esse é o meu grande objetivo aqui. Então, assim como a gente está vendo aqui, é importante a gente entender que a anotação de JSON aqui ele é sempre composto de chave e valor. Chave e valor. Então, sempre tem uma chave e um valor. Então, esse é o conceito básico aqui. E aí você pode estar pensando, pô, mas por que é importante, né? Então, porque é importante saber JSON? Porque hoje em dia, essa é a principal forma como as aplicações utilizam aí para trafegar as informações entre elas, principalmente quando você consome aí uma API, né? Então imagina que seu aplicativo vai consumir ali uma API do Google, por exemplo, ali a API de mapas, a API ali de cálculo de distância entre dois pontos, ou você vai consultar ali um CEP lá nos Correios, ou vai consultar alguma API que vai te devolver o valor do frete de um determinado endereço. Então, na maioria das vezes, quase a sua totalidade, o tráfego dessas informações é sempre feito aqui no formatinho JSON. Então, por isso que é muito importante você dominar esse cara aqui, isso independente da tecnologia que você trabalha. Hoje pode ser Delphi, mas amanhã pode ser qualquer outro tipo de tecnologia. Esse conceito aqui você vai utilizar daqui para frente, não importa a tecnologia que você use. Então, por isso que ele é super importante. Então, até um tempo atrás, um formato bastante utilizado, né, para troca das informações aí entre as aplicações era o formatinho XML. Mas pelo fato dele ser ali, ter uma estrutura muito verborrágica, né, então o pessoal passou a utilizar o JSON, que é uma forma mais enxuta e bem menor e por consequência bem mais rápida de você fazer aí a troca dessas informações. Mas assim, apesar de parecer difícil, trabalhar com JSON, depois que você entende os conceitos básicos que estão ali por trás dele, é super tranquilo, super fácil aí da gente trabalhar. Então agora vamos falar sobre a sintaxe básica do JSON aí. Então uma primeira coisa que é importante a gente entender aqui na sintaxe é o seguinte, que o abre e fecha chaves aqui é sempre um delimitador de objeto dentro do JSON. Então um objeto vai estar sempre delimitado aqui entre as chaves. Então isso é importante a gente entender. Depois uma outra coisa é que entre os colchetes aqui, a gente vai estar delimitando aqui um array, né? Que é exatamente a mesma sintaxe que a gente tem dentro do Delphi.
Depois dos dois pontos, a gente vai separar ali as chaves dos valores, né? Então, chaves e valor. E depois a vírgula aqui, a gente vai utilizar para separar ali os conjuntos, né, de chave e valor no nosso JSON ali. Então, os dois pontos ajudam a separar as chaves de valor, né? Então, separa chaves de valor, e a vírgula separa um conjunto de chaves e valores de outros. Então, vamos fazer aqui um exemplo básico. Então, vamos lá. Então, um objeto JSON seria exatamente isso que nós temos aqui, ó. Deixa eu copiar lá de cima, vou colar aqui para baixo, ó. Então, esse aqui seria um objeto JSON, que você pode até deixar tudo aqui na mesma linha. Então, ele inicia aqui com uma chave e fecha aqui no final com outra chave, ó. Então, isso aqui é um objeto JSON. Tudo isso que está dentro aqui das chaves. E aí aqui dentro temos aqui o ponto e vírgula que separa a chave do valor, ó. A chave do valor e a chave do valor. E depois a vírgula separa o conjunto, né, de chave-valor, vírgula, chave-valor, vírgula, chave-valor. Então essa é a forma aí, né, da gente representar um objeto JSON. E aí é importante só destacar aqui que, ó, sempre que você tem aqui a chave, a gente sempre utiliza ela entre aspas, ó. E aí o valor não necessariamente, né? Sempre que o valor for string, a gente mantém ele entre aspas, mas aí a chave sempre entre aspas e o valor nem sempre, ó. Então no caso aqui o valor inteiro não tem, né? E o valor decimal também não tem. E no caso do valor decimal, sempre o separador aqui, ó, entre as casas decimais é sempre o ponto, né? A gente nunca utiliza vírgula aqui no separador decimal. E aí existem algumas ferramentas online aí que a gente pode utilizar para validar, né, um certo JSON aí que a gente está criando. É claro que esse aqui é super simples, né? Mas aí a gente vai ver que a gente pode evoluir isso aqui e começar a criar alguns JSONs um pouquinho mais complexos, né? E aí, se você estiver na dúvida, vale a pena utilizar um desses serviços aí para validar. Vamos abrir, ó, vou dar um Ctrl C aqui nesse cara, vou abrir um site aqui, ó. Então esse aqui é um deles, ó, esse jasonlint.com. Então eu pego aqui, ó, vou dar um Ctrl V ali no nosso JSON, ó, e aqui tem um validate, ó. Então eu vou dar um validate, ele já formata para mim aqui em cima, e aqui dá aqui embaixo, ó, que é um JSON válido, ó. Então aqui, se por acaso eu esquecesse alguma coisa, esquecesse de fechar essa aspas aqui, por exemplo, e desse um validar, ele já vai dizendo aqui, ó, que tem algum erro, né, na hora de fazer o parse aqui, e já marca aqui a linha que está com problema, ó. Então é uma ferramenta bem bacana aí para a gente utilizar aí, principalmente se a gente tiver na dúvida, né, um JSON muito grande, um array ele, que contém vários arrays. Então uma ferramenta bem legal, vou até deixar ela aqui, a gente vai utilizando ela no decorrer aí do nosso vídeo. Então legal, já entendemos aqui que um objeto JSON começa com chaves e termina aqui com o fechamento das chaves. Depois dentro dele aqui temos a duplinha, né, chave e valor, a chave sempre entre aspas, o valor aqui nem sempre, nos casos aqui dos inteiros, e que a gente usa os dois pontos para separar a chave do valor e usa a vírgula para separar os conjuntinhos aqui, ó. Então essa é a primeira parte. E aí, onde que entra aqui a parte do array, né, que é a parte aqui dos colchetes? Aparece quando eu quero ter dentro aqui do meu JSON mais de um objeto JSON. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tivesse uma lista de usuários aqui do meu sistema, por exemplo. Então, eu teria uma lista com o nome, idade e o peso aqui do usuário, por exemplo. Então, uma forma de eu fazer isso seria assim, ó. Pegar esse objeto JSON aqui, vou colocar uma vírgula e na linha de baixo vou jogar o segundo objeto, ó. Então, aqui vai ser o nome, sei lá, vai ser João, idade dele aqui vai ser 60 e o peso vai ser 80. Então, para isso aqui funcionar, eu preciso dizer que isso aqui é um array, ó. Então, eu abriria um colchete aqui em cima e fecho um colchete aqui embaixo, ó. Com isso, eu estou dizendo que eu tenho um array e dentro desse meu array eu tenho dois objetos JSON, ó. Esse primeiro, vírgula, e o segundo, ó. Então, vamos copiar esse cara aqui, dá um Ctrl C nele, vamos voltar lá no nosso site, ó. Ctrl V, validar JSON e JSON válido, ó. Então, legal. Então, aí agora a gente já está começando a acrescentar um pouquinho mais de complexidade aí na formação do nosso JSON. Que é, então, assim, quando eu bato o olho num JSON e vejo que ele tem
a abertura e o fechamento aqui dos colchetes, eu já sei que dentro dele aqui eu vou ter uma listinha de objetos. É claro que eu posso ter arrays sem objeto nenhum, né? Com a anotação só simplesmente abre e fecha, né? Então isso aqui também é comum aí da gente encontrar. Mas basta a gente entender que tudo que tiver dentro aqui dos colchetes, geralmente é uma listinha aí de dados, falando assim, grossamente falando, né? Então assim, a gente entendendo essa sintaxe básica aqui da formação do nosso JSON, que são chaves, colchetes, os dois pontos e a vírgula, a gente é capaz de analisar e entender qualquer tipo de JSON. Então aqui, ó, antes da gente cair para analisar alguns exemplos de JSON, né, só para a gente praticar aqui isso que a gente viu aqui, eu queria só falar mais um pouquinho aqui sobre os tipos de dados, né, que a gente pode ter aí dentro de um objeto JSON. Então, como a gente viu, deixa eu copiar isso aqui, ó. Então a gente viu aqui nesse primeiro exemplo que nós temos aqui o tipo string, ó. Depois aqui um tipo numérico, que ele pode ser inteiro ou pode ser decimal. E aqui a gente poderia ter mais dois tipos aqui, que são, por exemplo, o tipo booleano. Vou imaginar aqui que teria aqui um status ativo, ó. E aqui eu passaria, por exemplo, true, ó. True ou false. Então vamos colocar um outro aqui, ativo é true e um segundo cara aqui dizendo, sei lá, um indicador se ele já é cliente ou não, ó. E aqui poderia ser false. Então só para a gente ter todos os tipos aí. E por último aqui tem o tipo null, né? Que vamos colocar aqui, sei lá, crédito desse cara. O valor de crédito dele, se você não tivesse, você poderia simplesmente passar aqui o valor null com essa sintaxe aqui. Então a gente tem o valor string, temos aqui valores inteiros, valores decimais, valores booleanos, né? O true e o false, ambos sem estar entre aspas, e o valor null aqui. Então esse é basicamente aí os mais usados aqui quando a gente trata aí de JSON. Então vamos criar aqui agora, por exemplo, alguns exemplos de JSON aqui que a gente teria aí trabalhar tudo junto, né? Os objetos, os arrays e tudo mais. Então vamos imaginar, ó, vamos imaginar que eu tenho aqui um grande array, onde eu vou listar aqui os meus pedidos e os itens dos pedidos, por exemplo. Ó. Então eu sei que eu vou devolver uma lista, então essa lista está dentro de um array. Então aqui, ó, eu vou até deixar uns tabs bem grandes aqui, ó, umas tabulações grandes para facilitar a visualização. Então aqui vamos começar com um primeiro objeto, ó. E esse primeiro objeto, dentro aqui dele eu tenho aqui o pedido, ó. Então, e esse número do pedido vai ser o inteiro aqui, sei lá, 1000. Depois um próximo atributo aqui poderia ser o cliente desse pedido, ó. Então aí vai ser um cliente 99 coders, por exemplo. Aí ainda falando aqui desse pedido, eu posso ter aqui o total do pedido, ó. Então total. Então esse aqui é R$ 500,25. Então essa aqui seria a primeira parte referente ao pedido. E aí eu poderia colocar mais um cara aqui, ó, que vamos chamar aqui de itens, ó. E aí, como são itens do pedido, aqui eu posso ter mais de um. Então aqui eu abriria outro array. Então deixa eu deixar a tabulação mais ou menos assim para facilitar, ó. Então aqui abri outro array. Então aqui dentro desse array eu poderia ter vários outros objetos aqui. Então, por exemplo, ó, poderia ter aqui produto AAA, descrição produto A. E, sei lá, quantidade 1. Depois vou colocar o segundo item. Então, fechei aqui o meu objeto, coloco uma vírgula, aí vou copiar esse cara aqui, ó. Colar aqui embaixo. Então, aqui eu poderia ter o produto BBB, descrição produto B, quantidade, sei lá, quantidade 5. E assim aqui eu posso ir seguindo exatamente esse conceito aqui até quantos eu quiser. E aí então temos aqui a anotação de como seria um pedido completo dentro aqui do nosso JSON. Então, eu abri a minha lista de pedidos com um array. Dentro desse array eu tenho um objeto JSON completo aqui, que seria o objeto do meu pedido total aqui, né, com todos os dados do pedido. E aí dentro dele aqui eu tenho os atributos, que são esses caras aqui, ó, que é o atributo pedido, o atributo cliente, o atributo total e o atributo itens. E aqui então tem o valor, que é o número do pedido, o código do meu cliente, o total do pedido. E nos itens, como é mais de um, eu abri um array aqui dentro e tenho vários outros objetos JSON aqui nessa lista. Então o primeiro cara é esse, vírgula, o segundo cara é esse, e assim sucessivamente aqui
para baixo. É claro que aqui teria que ter o valor do item, etc. Eu só deixei ele mais curtinho aqui para poder caber tudo aqui na tela. Tá legal. Então aqui eu tenho um primeiro objeto correspondente aqui ao meu pedido número 1000. Vou dar um Ctrl C nesse cara. Como eu estou dizendo que esse cara aqui é um array, eu posso devolver mais de um pedido aqui. Então, assim que eu fecho aqui esse objeto, eu posso colocar uma vírgula. Ó, e aqui na linha de baixo, vou dar um Ctrl V. Posso falar, ó, esse aqui agora é o meu pedido número 1001. Ele é do cliente, sei lá, IBM. O valor total desse pedido aqui é 8.000. E os itens desse cara aqui ele comprou o produto XXX. Descrição aqui vai ser o produto X. E comprou também o produto ZZZ, que a descrição é Z aqui, a quantidade é 2. E assim, então, eu vou repetindo essa operação, né, até o número de pedidos que eu desejo colocar aqui dentro do meu JSON. Ó. Mas então, basicamente, se você recebe um JSON dessa forma aqui para ser tratado, então, imagine que você vai consumir uma API de algum sistema e esse sistema vai devolver para você uma lista de pedidos. Então, você bate o olho aqui agora nesse JSON, ó, então que você já consegue identificar. Bom, primeira coisa, ele está abrindo o JSON e fechando aqui com um colchete. Bom, então tudo que tem aqui dentro é um array. Então vai ser uma listinha aí de alguma coisa. Legal. Então o próximo item que tem aqui, ele abriu uma chave. Então é um objeto JSON que eu tenho aqui dentro. Então ele abriu essa chave aqui, fechou aqui embaixo. Beleza, então tudo isso aqui é o meu objeto JSON. Legal. Então já consegui identificar isso. Aí tenho aqui os atributos e valores, legal. Então aqui tem aqui normal. Aí chegou nesse atributo itens aqui, opa, ele abriu aqui um outro colchete. Então vamos identificar onde ele fecha aqui. Ah, fechou aqui embaixo. Legal. Então tudo que está aqui dentro é um array. Então é uma lista de objetos que eu tenho aqui dentro, né? Então o primeiro objeto ele abre aqui. Vou identificar onde ele fecha. Então fechou aqui. Então, tudo isso daqui é um primeiro objeto aí dos nossos itens. Ó. Então tem o produto, a descrição e a quantidade. E o segundo objeto aqui embaixo. Legal. Aí fechamos esse objeto e vem o segundo objeto, que é o segundo pedido. E a gente analisa esses dados aqui. É claro que nem sempre os nossos objetos eles podem ter podem ser idênticos como eu estou fazendo aqui. Aqui a gente poderia simplesmente dizer que esse primeiro objeto aqui, ó, ele teria aqui uma informação adicional, que é, por exemplo, a informação aqui do status do pedido, ou não, uma informação de se ele está pendente ou não. Ó. Então, vou colocar aqui pendente. Vamos colocar aqui um true. Ó. E esse objeto de baixo aqui, essa informação pendente aqui, ela pode não aparecer aqui dentro. Claro que normalmente a estrutura deles é sempre a mesma. Mas isso aqui pode acontecer, de você, no primeiro objeto, você receber aqui um parzinho que não vai ser encontrado, né, esse mesmo parzinho aqui no objeto de baixo. Depois, aí na hora de você fazer o tratamento, né, da sua codificação lá, você trata isso, né, lá no seu código. Então vamos só copiar esse cara aqui. Vamos lá abrir o nosso validador. Vou dar um Ctrl V aqui, vou dar um validate. E aqui ele já encontrou algum probleminha. Vamos só olhar aqui, que é exatamente nesse final aqui, ó. Deixa eu voltar lá no meu bloco de notas, que como eu fiz um Ctrl C, Ctrl V, acabou ficando aqui, ó, uma vírgula no final desses dois objetos. Ó. Então sempre que tem a vírgula, necessariamente aqui embaixo eu teria que ter um próximo objeto. Então como eu não tenho, essa vírgula está a mais aqui. Isso foi por conta do copiar e colar ali. Então vamos lá, copiei novamente aqui, vamos voltar lá no validador, Ctrl V, vamos validar. Agora sim, validou aí o nosso objeto. Legal. Então com base nessa análise que nós fizemos aqui, você é capaz de destrinchar e entender qualquer tipo de JSON. Então quando você estiver destrinchando isso aqui lá dentro do Delphi, então sempre que ele abrir aqui uma chave, você sabe que você vai ter que usar uma variável do tipo tJSONObject. Então sempre que ele abrir um colchete, você já vai usar uma variável do tipo tJSONArray. E aí, ó, vamos só pegar aqui um novo exemplo. Ó. Deixa eu abrir o navegador, eu vou abrir uma outra abinha. Eu vou abrir aqui uma URL, ó, que vai me devolver aqui um JSON, ó, com a previsão do tempo aqui de um determinado endereço. Ó. Então aqui é como se eu estivesse consumindo aqui uma API, ela me devolve um JSON aqui, dizendo aqui as condições climáticas de Londres, aqui no caso. Tá London aqui, ó. Então quando eu olho aqui no Firefox, ele já tenta formatar para mim, para eu conseguir enxergar isso de uma forma mais bonitinha, ó. Mas se eu olhar o JSON cru aqui, ó,
É exatamente isso aqui que ele está montando para a gente. Ó. Então, vou copiar esse JSON aqui. Vamos tentar entender esse cara aqui, que ele é um pouquinho diferente dos exemplos que nós utilizamos até agora. Ó. Então, deixa eu descer aqui um pouquinho. Vou dar aqui um Ctrl V. Ó, e vamos dar uma olhada nesse cara. Então, ó, ele abre aqui o objeto JSON com uma coordenada. Depois aqui dentro ele tem um outro objeto JSON, ó, que ele tem aqui as coordenadas. Ó. Então, tem um primeiro parzinho aqui. E já fechou esse objeto aqui. Ó. Então aqui ele traz para a gente a coordenada, né, desse nosso lugar, né, que está consultando aí o tempo, o clima, né? Então trouxe aqui a latitude e a longitude. Ó. Então vou deixar aqui só na mesma linha para ficar fácil a gente ver. Ó. Então trouxe ali latitude e longitude. Depois tem as informações do clima. Então aqui, ó, já identifiquei que ele abriu um array. Então aqui eu posso ter uma listinha de dados. Beleza, então vamos ver. Ó. Abriu aqui um objeto. Então tem o primeiro parzinho, o segundo parzinho aqui, o terceiro parzinho aqui, o quarto, fechou aqui e fechou o array aqui da frente. Ó. Então fechou esse array aqui. Legal. E aí então, vamos voltar aqui para mais um item na raiz aqui, ó. Que é o que eles chamam de base aqui, stations. Depois tem um carinha chamado main, que ele abre um novo objeto aqui. Então a gente tem provavelmente aqui a temperatura, né, do lugar, no momento, em Fahrenheit. Então tem o primeiro parzinho aqui, o segundo parzinho aqui, o terceiro, o quarto. Deixa eu dar um enter aqui, ó. Umidade e fechou o cara aqui. Aí um próximo conjunto aqui embaixo, visibilidade. Depois vento, abriu outro objeto aqui, fechou aqui na frente. O próximo, ó. As nuvens. Abriu o objeto aqui, fechou aqui. Tem o próximo, a data de que foi feita a consulta. Tem esse parâmetro sys aqui. Então, abriu um outro objeto, ó. Aí vem o primeiro parzinho, o segundo parzinho de dados aqui, o terceiro, o quarto, o quinto, fechou aqui o nosso objeto, ó. Vamos para o próximo. O time zone do local. Depois um ID aqui, ó. O name da cidade e deve ser o código dela aqui. E por último, fechou o nosso objeto aqui no final. Ó. Então esse cara aqui já tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas sempre obedecendo essas regras que a gente falou. Ó. Então sempre aqui com o atributo entre aspas, depois aqui o valor podendo ser um outro objeto, a JSON aqui, né, que é o caso que está acontecendo aqui. Ó. Então, nas coordenadas, eu poderia ter um objeto string aqui, um valor string, mas nesse caso aqui, o próprio valor do coordenadas é um outro objeto JSON. Ó. Não tem problema nenhum. Então, aqui, ó, no clima. Então, aqui eu sei que eu tenho um array. Ó. Dentro desse array, eu tenho um único objeto. Ó. Não tem problema. Depois tem aqui um outro atributo, base, que tem um valor string. Depois tem um outro atributo aqui, main, que dentro desse main o valor dele é um objeto JSON. Então, entendendo essa mecânica aqui, do que é array, do que é objeto, a gente consegue depois ler e destrinchar essas informações aqui, lá dentro do Delphi. Então, agora vamos lá para o Delphi, só para a gente entender como a gente faz para gerar, né, um JSON como esse, ou como esse de pedidos, e como a gente faz depois para ler esse JSON e conseguir jogar essas informações aqui em variáveis e coisas desse tipo. Vou abrir aqui o Delphi. E aqui eu só criei um novo formulário. Aqui em cima eu coloquei 2 botões e um memo aqui no formulário. Então não tem mais nada criado aqui. Então eu vou ter um primeiro botão, criar JSON, onde a gente vai montar ali um JSON com a cara que a gente quiser. Depois vamos ter um outro botão, ler JSON, onde a gente vai ler as informações ali que estão vindo em um determinado JSON para a gente. Então legal. Então, assim, ó, existem várias bibliotecas para você trabalhar aí com JSON, né, no Delphi. Eu vou usar a nativa que vem junto aqui com o Delphi, mas você fica à vontade para procurar outras libraries, né, que eventualmente tem até algumas ferramentas que podem te ajudar até um pouco mais, mas eu vou ensinar você a trabalhar tudo 100% com o que a gente tem nativo aqui no Delphi. Beleza? Então vamos aqui para o código. E uma primeira unit que a gente tem que colocar aqui para conseguir trabalhar com os JSONs é a system.json. Então acrescenta esse carinha aí no seu uses.
Então, ele está reclamando ali, mas vou só dar um Ctrl F9 aqui, ó, que ele validou sem problema nenhum. Beleza. Então vou pegar esse nosso primeiro botão aqui, criar JSON, ó, e vamos entender como montar um JSON ali do jeito que a gente quer. Ó. Então vou dar um duplo clique nesse cara. E vamos lá, vamos trabalhar aqui. Ó. Então vamos lá, vamos criar aqui um JSON super simples, ó, só para a gente ver como ficaria. Ó. Então vamos criar umas variáveis para ajudar a gente aqui. Ó. Vou criar uma primeira JSON OBJ, então a gente já entendeu ali o que é um JSON Object, né? Então tJSON Object. Então vamos criar aqui um primeiro objeto super simples só para a gente ver. Ó. Então vou dar um try aqui. Vou instanciar esse meu JSON Object, esse meu objeto. Então, JSON Object recebe tJSON Object.create. Então, estou instanciando ele aqui. E no file dele aqui, vamos destruir esse cara. Então, vou dar aqui um dispose of nesse carinha. Então, assim que eu instanciei ele aqui, eu já posso acrescentar ali os pares, né? Acrescentar ali os atributos nele. Ó. Então, vamos imaginar que eu quero criar um JSON exatamente dessa forma aqui. Ó. Deixa eu pegar lá o nosso exemplo. Então, vamos voltar lá. Ó. Nós fizemos esse primeiro exemplo aqui. Ó. Deixa eu copiar ele. Vou colar, vou deixar ele aqui, ó, para a gente simular aqui exatamente esse carinha aqui, ó. Então, ele é um objeto JSON. Como que eu sei que ele é um objeto? Que ele abriu aqui com chaves e fechou com chaves aqui. Então, ele é um objeto JSON. Então, por isso, a gente usa uma variável tJSON Object. Legal. Então, como que eu faço para criar esse cara aqui e acrescentar esses pares aqui, né? Esses vários pairs aqui, ó. Vamos lá. Eu faço JSON Object, ponto, e tem um carinha aqui que é o addPair. Ó. E sempre que eu adiciono um parzinho, o primeiro parâmetro que eu coloco aqui é sempre o nome aqui do atributo, né? Então, o nome, por exemplo, aqui. E o segundo cara aqui é o valor. Então, Eber, por exemplo. Então, com isso, eu já adicionei um primeiro par aqui. Aí, vou repetir isso aqui, adicionar mais dois pares. Ó. Um para a idade, outro aqui para o peso, e aí aqui a idade, no caso, vai ser um inteiro. Ó. Vamos só ver se ele consegue trazer para a gente aqui. Se eu tentar jogar o 40 aqui e tentar... Vamos deixar exatamente assim para a gente ver. Ó, e 85.7. Se eu fizer dessa forma, ele vai dar um erro, porque ele não entende esse 40 aqui. Então eu preciso deixar explícito aqui que isso aqui é um valor JSON de 40. Então eu preciso só deixar explícito aqui que isso aqui é um número, né, para o JSON. Então eu faço tJSON number, ó, ponto create, e aqui eu passo o valor que eu preciso. Então no caso aqui o 40. A mesma coisa aqui na linha de baixo, ó, 85.7. Eu passo aqui 85.7. Então dessa forma, quando ele for montar o parzinho, ele já entende que o que está do lado de cá é um número e já monta ali no padrãozinho certo, né, sem as aspas aqui, ó, e etc. Então vamos só dar um Ctrl F9 aqui. Legal. Aí no final aqui, antes da gente destruir o nosso objeto, ó, vamos só jogar ali para o nosso memo, ó, memo1.lines.add, vou só adicionar lá o conteúdo desse JSON aqui, ó, no formato string. Ó. Então JSON Object.toString. Então eu instanciei ele, montei aqui os parzinhos, adicionei o conteúdo desse JSON em formato string para a gente poder visualizar ele e matei ele no final aqui. Ó. Então vamos rodar esse cara. Tá lá, vou clicar aqui em criar JSON, ó, e ele montou para a gente ali exatamente aquilo que a gente precisava. Ó. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte desse nosso memo aqui para ficar melhor. Vou jogar aqui uns 26, ó. E a fonte aqui, a Courier New 22, vai. Vamos rodar de novo. Então tá lá, vou dar um criar JSON. Ó. Tá lá o nosso objeto. Se a gente abrir ali o nosso exemplo, ó, exatamente o que a gente tinha. Ó. Então, abriu uma chave, nome, Eber, tudo entre aspas, idade 40, o 40 sem as aspas, e o peso com 85.7 sem as aspas também, fechando o objeto aqui no final. Ó. Então é dessa forma que a gente cria ali o objeto JSON. Então adicionando, então a gente instancia o nosso objeto, vai inserindo os pares nele aqui, depois no final se mata aí o objeto.
Então vamos ver agora, então, vamos dar um passo além aí, vamos criar um pouquinho mais complexo aí, que é o caso aqui desses nossos pedidos, ó. Então vamos lá, vamos tentar criar aqui esse cara. Então de cara aqui eu sei que ele é um array, então porque ele começou aqui entre colchetes, né, então é uma listinha de pedidos. Beleza. Vamos começar então destrinchando essa atividade aqui em passos menores, ó. Vamos começar criando esse objeto aqui, ó, que é o objeto de pedido. Então vamos lá, vamos só adaptar o que nós já fizemos, ó. Então vou até renomear a variável aqui, ó, vou chamar de objeto ped, só para ficar mais claro que esse aqui vai ser o objeto de pedido, ó. Vamos lá, vamos usar a nossa ferramentinha aqui para alterar tudo de uma vez, ó. Objeto ped, ele já altera tudo de uma vez, legal. Então vou limpar isso aqui daqui. Então, ó, o primeiro pair que a gente vai adicionar aqui é o pedido. Depois é o cliente. Deixa eu ir copiando e colando aqui, ó. Então esse aqui é o cliente. Depois é o total, que pode até ser esse aqui mesmo, que é numérico, né? Depois vem aqui aquele pendente. E por último aqui, um pair chamado itens, que a princípio ele vai ter vai ser um array vazio aqui só para a gente fazer aí o nosso teste, ó. Então estou criando um JSON que tem aqui o pedido, então pedido 1000, cliente lá é 99 coders, o total lá do nosso pedido, por exemplo, é R$ 500,25, e aqui já é um cara que é booleano, né? Então a gente usa tJSON bool.create e aí passa aqui o false ou true. Vamos passar, por exemplo, aqui false ou true, vai. Então aqui, assim como nós fizemos aqui em cima, eu estou criando um valor decimal, aqui eu estou criando um valor booleano, e aí na hora de adicionar por add pair aqui, ele já se vira e entende ali o que ele tem que fazer. Então vamos salvar, vamos rodar esse cara. Então ó, ele tem exatamente a mesma estruturinha que nós usamos no exemplo anterior, ó, vou criar ele aqui. E aí vou só dar os enters aqui para a gente ver. Ó. Então criou o pedido, ó. Então abriu o nosso objeto disso aqui em cima, criou o pedido, o cliente, o total ó, com o valor sem as aspas, o pendente aqui com o true também sem as aspas, ó. E aí um itens com uma string aqui só para exemplo. Né? A gente já vai entender como criar esse array aqui dentro. Então tá aí a cara aí do nosso pedido. Beleza, então vamos avançar um pouquinho mais agora. Vamos entender como criar um array e colocar ele aqui dentro, ó, que é uma listinha aí dos nossos produtos, dos nossos itens. Então a gente já sabe ó, que dentro desse nosso array aqui eu vou ter vários objetos JSON aqui dentro, ó, que corresponde aqui a esses itens. Ó. Então vamos lá, vamos declarar só uma outra variável aqui. Então, JSON object item, que vai conter, né? Então a gente vai utilizar para instanciar cada um dos nossos itens aí, ó. Então vamos lá. Então, montei aqui o nosso primeiro pedido. Aí, antes de eu montar aqui os itens, eu preciso montar aqui o objeto dos itens dele. Então, vamos lá. Exatamente como nós fizemos, ó. Instancio o objeto dos itens aqui. E vamos fazer o que a gente está fazendo com esses anteriores aqui, ó. Vou montar ele direitinho aqui. Vou tentar fazer por partes aqui para ficar fácil de entender. Ó. Então aqui eu estou montando o meu objeto de itens, que ele tem produto, descrição e quantidade. Então vamos lá. Produto, descrição e quantidade. Então produto aqui é, sei lá, AAA. Aí a descrição aqui é produto A. E a quantidade desse cara aqui é, por exemplo, 1. Então aqui eu criei um primeiro objeto aqui que é referente ao nosso produto A aqui. Aí eu preciso inserir esse meu objeto dentro do nosso array, que é esse cara aqui. Ó. Então nós criamos esse primeiro objeto aqui, preciso inserir ele dentro desse array aqui agora. Então vamos criar uma nova variável aqui, ó. JSON array do tipo tJSON_array, ó. E aí, antes de eu manipular ele aqui, então vamos instanciar o nosso
Então, ó, instanciei o meu array, montei o objeto que vai dentro desse array, e aí vou inserir agora esse meu objeto aqui, ó. Vou chamar aqui de objeto itens. Agora eu preciso inserir então esse objeto dentro desse array que eu acabei de criar aqui. Então, JSON array.addElement. Qual elemento? O meu objeto item aqui, ó. Então aqui eu simplesmente declarei aqui o meu array, montei toda a estruturinha do objeto que vai estar lá dentro do array e aí adicionei ele aqui dentro. Então esse aqui seria o objeto do item 1. Ó. Aí eu tenho que repetir a mesma coisa. Ó. Então vamos só fazendo por partes aqui. Ó. Vou montar aqui o meu item 2, ó, que é o produto PBB, produto B, quantidade dele, sei lá, 5, e mesma coisa. Montei a estruturinha desse meu objeto, vou inserir esse objeto no array também. Então, nesse ponto aqui, nós temos o array criado e os dois objetos já inseridos dentro dele. Então, esse carinha aqui está pronto. Então, agora falta eu pegar esse carinha pronto e jogar aqui para dentro do atributo itens aqui, ó, que é o que nós deixamos fixos aqui. Ó. Então, aqui eu tiro essa parte fixa. E agora que eu já tenho o meu JSON array pronto, basta eu informar aqui para ele. Ó. Passar aqui, o que eu quero aqui agora é o meu JSON array. Ó. Então, vamos dar uma olhada nesse cara. Antes disso, ó, deixa eu só... Vou vir aqui no meu projeto, ó, só para a gente tratar direitinho ali, memory leak, né? Só para a gente ter certeza de que não vai ficar nada criado na memória aqui sem ter destruído. Vou vir aqui no projeto, ó, botão direito, View Source, e aqui ó, eu vou colocar um comandinho aqui, ó, Report Memory Leaks on Shutdown. Vou dar aqui um True. Isso faz com que, se você deixou alguma variável instanciada sem destruir, quando você fechar o projeto, ele vai te dar aí uma mensagem de erro. Então, não coloque isso aqui caso você não tenha certeza, né, do que você está fazendo. Estou colocando só para a gente poder entender aqui e ver se está tudo certo. Então, vamos lá, vamos rodar. Criar JSON. Então, ó, montou aqui novamente o nosso pedido. Vou maximizar aqui para a gente ver. Ó. Pedido, o cliente dele, o total, o pendente. E agora, olha os itens. Então, ó, dentro de itens, ele já entendeu ó, que isso aqui é um array. Então, ele já abriu aqui o colchete para a gente. E dentro desse array, a gente tem vários objetos. Ó. No caso aqui são dois objetos. O primeiro objeto, produto A, descrição A. Fechou o objeto aqui, vírgula. O segundo objeto, ó. E aí, fechou o array e fechou o nosso objeto maior. Ó. Então, tá aí o nosso JSON aí com o primeiro pedido, né? Primeiro objeto contendo 100% dos dados do nosso pedido aqui, ó. Tá prontinho. Então aqui agora o que eu precisaria fazer é criar um array que vai conter todos os pedidos aqui, né? Porque aqui no caso eu poderia ter uma vírgula aqui e um segundo pedido aqui embaixo, ó. Então vamos criar um array para conter todos esses caras aqui, ó. Então esse aqui vai ser o meu JSON array. Vou criar um outro array aqui, chamar de JSON array pad. E esse aqui que eu vou chamar de JSON array item, ó. Então, deixa eu só trocar aqui, ó. Então aqui e aqui é JSON array item, né? Aqui também e aqui também, beleza. Então aí, agora aqui no final, como a gente já montou aqui o nosso JSON completinho, a gente simplesmente adicionaria esse cara a um array aí maior, né? Um array que está no nível acima. Então vamos lá, ó, vamos instanciar aqui o nosso array pad também, ó. Então o array pad eu instancio aqui em cima. E ele, por ser um nível maior aqui, ele é o único que eu vou ter que destruir aqui no final. Então vamos dar aqui um dispose off nele. E esses demais objetos aqui que eu estou criando, ó, eu não destruo eles, porque todos eles estão fazendo parte do meu array item aqui, ó. Então se eu tentar destruir esses objetos aqui embaixo, vai dar um access violation. Então por isso que a gente não faz aí essa destruição. Porque quando eu destruo o array que está num nível maior, ele automaticamente já destrói todos os sub-objetos ali que estão dentro dele. Então isso o Delphi faz automaticamente. Então no caso aqui eu não vou destruir mais o meu objeto de JSON aqui, eu vou destruir só o array principal.
Então aqui, ó, só para simplificar a nossa brincadeira aqui, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil de a gente entender. Ó. Vou criar uma variável x aqui. Então a gente instanciou o nosso primeiro pedido aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar um for para o x de 1 até 2, para ele fazer 2 vezes aqui, simulando os 2 pedidos aí que a gente quer trabalhar. Então vamos lá. Ó. Então olha só, então montei aqui um for. Esse for aqui é como se você tivesse feito uma query aí no seu banco. Então a query pode devolver mais de um registro. E aqui a gente faria aí a montagem do JSON. Então vamos pegar aqui, ó. Então aqui como número do pedido, vamos passar aqui o x, ó, só para a gente ver isso acontecer dinamicamente, né? Ó. Aí o total pode ficar esse mesmo, o pendente também, beleza. Então eu instanciei o meu primeiro pedido aqui. Aí eu vou pegar esse array_pad, que é o que vai conter todos os caras aí. Ele eu vou instanciar aqui fora, que ele vai ser o meu array principal, né? O array que vai conter todos os pedidos, né? Então ele fica por fora aqui. Então, ó, criei o primeiro objeto JSON aqui do nosso pedido. Depois, vamos começar a trabalhar com os itens dele aqui. Então, instanciei aqui o primeiro array. Aí vou criar aqui o primeiro objeto. E aí vamos fazer um outro loopingzinho aqui. Pode ser até outra variável y aqui. Vou fazer um outro for de y. Também de 1 até 2. Então vamos imaginar que eu tenho 2 pedidos e cada pedido com 2 itens aqui. Então ele vai montar aqui o objeto do primeiro item e vai adicionar no array. E aí vamos poder matar esse segundo aqui. Ó. Então aí vamos colocar aqui o produto também como sendo o nosso y aqui para a gente ver. Ó. Vamos concatenar aqui, ó, y.toString. E aqui vamos passar o y aqui como valor. Então tá. Montei aqui o meu objeto com aquele produto, adicionei ele no meu array de itens aqui. Então esse cara aqui está a mais também. E a gente fecha o loopingzinho aqui e fica dessa forma aqui. Então, tem o primeiro looping que é dos pedidos. Então, pedidos aqui. Para cada um dos 2 pedidos, então ele faz a instância daquele pedido. E aí vamos olhar aqui os itens. Então, instanciou o array dos itens e vou trabalhar com cada um dos 2 itens aqui. Então, ele vai fazer uma vez, 2 vezes. Então, primeira vez, criou o objeto daquele produto, inseriu no pedido. Criou o segundo produto, inseriu no array. Depois, por final, insere aqui o array lá no parzinho itens que a gente tem. Então, até aqui nesse momento, tirando esse primeiro array que nós fizemos aqui, ó, se a gente tivesse um único pedido com 2 itens, a gente teria exatamente a mesma estrutura que nós montamos até agora. Vou dar um Ctrl F9 aqui só para ver se ficou algum errinho. Está rodando aqui, deixa eu fechar ele. Deixa eu dar um Ctrl F9 aqui. Não tem mais erro nenhum. Aqui eu não tenho. Deixa eu comentar aqui embaixo também. Vamos lá. Ó. Vamos só ver se a gente manteve a mesma estrutura. Ó. Criar JSON, está lá. Ó. Então montamos o primeiro pedido, pedido 1, com ali o cliente, o total, o pendente, ó, e os itens dele. Ó. O primeiro item está aqui, o segundo item está aqui. Fechou, fechou. Então assim, nós fizemos a mesma coisa, só que de forma dinâmica, simulando aí como se a gente estivesse pegando de um banco de dados ou alguma coisa do tipo. E agora eu vou colocar aqui então, ó, 2 pedidos. E aí vamos liberar aqui o array dos pedidos. Ó. Então, instanciou o array aqui em cima. Vou destruir ele aqui embaixo. E aí, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Montou a capa aqui do pedido, montou os itens do pedido. E antes dele partir para o próximo pedido aqui, ó, a gente precisa jogar todos os dados aí do nosso array principal, que é o nosso JSON array_pad.addElement. E qual é o elemento que a gente tem que inserir aqui? O nosso
objeto de pedido aqui que a gente acabou de montar. Ó. Aqui, na verdade... E aí a gente vai jogar ali para o nosso memo o conteúdo do nosso array de pedidos, né? São todos os dados ali. Vamos ver. Então tá lá, criar JSON. Vamos ver o que ele montou. Ó. Então percebe que agora ele já começou com um array aqui. Ó. Então vem o primeiro array, que é o nosso pedido 1. Ó. Então tá aqui o pedido 1, total, pendente, itens. Um array de itens. Ó. Montou o primeiro array. Montou aqui o segundo objeto do array. Fechou aqui. Fechou o primeiro objeto. Partiu para o próximo pedido. Ó. Pedido 2. Total, pendente, ó, itens, tá lá, ó, os dois itens, fechou aqui o array, fechou o segundo objeto e fechou o JSON, fechou aqui o array principal que ele tinha aberto aqui em cima. Ó. Ele montou um primeiro objeto aqui, com todos os dados desse pedido, e montou aqui um segundo objeto com os dados do segundo pedido, e jogou tudo isso num array maior aqui, ó, que é esse nosso array pad aqui. Então é dessa forma que a gente faz para montar aí e criar os vários níveis aí de objetos aí dentro do nosso JSON. E aí aqui no final, quando eu destruo o array pad, que é o array que contém todo mundo, ele automaticamente sai destruindo todos esses objetos que a gente já criou aqui. Ó. Aqui, se por acaso eu esquecesse de matar essa variável aqui, ó, olha só o que aconteceria. Deixa eu fechar que eu ainda estou rodando. Vamos de novo. Tá aqui, ó, vou criar, montou o JSON, a hora que eu fecho, ó, ele me dá aqui a mensagem de memory leak que ficou um monte de objeto sem ser destruído. Ó. Então basta a gente remover aqui que ele já resolve isso aí. Então legal, montamos então um array principal que vai conter todos os meus pedidos e itens, né? Então instanciei ele aqui. Para cada pedido que ele encontrou aqui, eu vou instanciar aqui o meu objeto com os dados do pedido, depois vou montar os nossos itens, adiciono os itens aqui e adiciono tudo isso que a gente montou aqui, eu adiciono no nosso array principal lá em cima. Vou para o próximo, repito tudo de novo, adiciono o segundo pedido completo aqui e cai fora. Então aqui, se você tiver até aí alguma dúvida, né, de como ele vai fazendo, vai colocando uns breakpoints aqui, ó, vai executando aos poucos, né? Mas para você conseguir entender o que ele está fazendo aqui na hora de montar esses arrays aqui, um array dentro do outro, né? Então vai fazendo com calma aqui, mas é basicamente dessa forma aí que a gente faz. E agora vem a segunda parte que a gente faz para ler, né, esse JSON que ele montou aqui. Então vamos aqui no botãozinho ler JSON, ó, duplo clique nele. Vamos começar a trabalhar aqui. Então aqui eu já sei que eu vou ter uma primeira variável, que é o meu array de pedidos, tJSON_array, que é o array principal, né, contendo ali os nossos dois pedidos completos. Sei também que aqui que eu vou ter um array com os itens, né, dos nossos pedidos. Legal. Então aqui, uma vez que eu tenho ali o JSON, né, então no caso eu vou puxar o JSON aqui do nosso memo. Então uma vez que eu já tenho o JSON, e aí esse JSON você vai consumir ali um web service, né? E esse web service vai te devolver ali um JSON, um stringão, né, JSON. E aí você vai manipular esse JSON exatamente como a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou até declarar uma variável JSON aqui, string, que ela vai simular, ela vai ter aqui, servir como exemplo, né? Como se você estivesse recebendo ali isso de um web service. Então, aqui eu estou pegando o JSON aqui do meu memo, mas aqui você receberia isso aqui, né, de um web service, alguma coisa do tipo. Eu receberia essa string JSON a partir de um web service. Então a primeira coisa é a gente carregar então aqui o nosso array contendo todos os pedidos ali, tudo que tem dentro dele. Então eu faço array pad recebe tJSON object, vou dar aqui um ponto parse JSON value, então ele vai tentar fazer um parse ali, né, vai tentar desmontar o JSON que está vindo aqui. E aí, só por questão de situação e etc., a gente tem que fazer aqui um encoding desse cara. Então aqui, esse cara recebe dois parâmetros aqui. Ele receberia a string do JSON e o offset aqui, né, que é a partir de onde eu quero passar a procurar. É a partir do início mesmo aqui. E esse cara aqui,
me devolveria um objeto do tipo tJSON_array. E aí, vamos fazer o parse desse cara aqui, para que ele trate aí a acentuação corretamente. Então, para isso, a gente usa aqui um t-encoding, que é esse cara aqui, t-encoding, no formatinho UTF-8, e dá um ponto getBytes da nossa string aqui, ó, do nosso JSON. Então, em vez de eu jogar o JSON direto ali, eu estou fazendo aqui um encoding antes dele, para a gente não ter problema aí de acentuação. Então ele pega tudo isso daqui e tenta fazer o parse desse cara, destrinchar esse cara para dentro de um array, e esse array vai para a nossa variável aqui. Então aí, uma vez que a gente faz isso, vou só declarar aqui uma outra variávelzinha x aqui, ó, para a gente poder fazer um loop. Então, uma vez que eu tenho o meu array populado, eu posso fazer o seguinte, ó, para o x de 0 até o meu array pad.size -1, então eu pego ali o índice 0, então se o meu array tem 2 itens, eu vou pegar o índice 0 e o índice 1. Se tem 3 itens, o índice 0, 1 e 2. Então é isso que a gente faz aqui. Então aqui é basicamente um loop em cima de todos os pedidos que o nosso JSON ali contém. E aqui vamos só fazer um show message aqui, só para a gente ver, ó. Show message de quem? Então antes disso, ó, vamos pegar ali o nosso array pad. Então, dentro desse array que entrou no nosso looping ali, eu vou pegar um primeiro item dele aqui, o item de índice 0. Vou pegar o valor dele, eu vou dar um getValue. Vou pegar os valores que estão dentro dele ali. Então, o primeiro valor que eu vou pegar aqui é o valor do número do pedido, que eu sei que é integer. Então, vou jogar aqui um integer, ó. E aí, aqui entre os parênteses, eu preciso colocar o nome do nosso par ali que está chegando. No caso aqui, é exatamente esse nome aqui, ó. Então, vou jogar aqui pedido, ó. Então, vou pegar todo esse cara aqui, vou dar um ponto toString dele, ó, e vou mandar todo esse cara para dentro de um show message para ver se está funcionando. Não posso esquecer de, depois que eu utilizei ele aqui, vou só dar um destruir ele aqui, ó. Então, eu populei o meu array, fiz um loop com todo mundo que está dentro dele e estou pegando aqui o pedido lá desse cara. Vamos ver se funciona. Então, está aqui. Vou criar o meu JSON primeiro, está aqui, agora eu vou tentar ler ele, ó. Ó, pegou o pedido 1, pegou o pedido 2, ó. Excelente, então está funcionando. Então é assim eu consigo pegar todos os itens. Vamos adicionar todos esses caras aqui, ali no nosso memo, ó. Então memo, memo1.lines.add. Então esse cara aqui é o pedido que ele conseguiu pegar, ó. Vamos concatenar aqui esse cara. Então pegou aqui o pedido. Vou pegar mais uns 2 campinhos aqui só para a gente ver, ó. Pegar ali o cliente e o total. Pego aqui o cliente. Pego aqui o total. Cliente e total. E aqui é importante assim, ó. Se por acaso o que estiver vindo aqui dentro tiver null, você pode passar aqui um segundo parâmetro, ó, para dizer o que você quer que apareça caso esteja null. Então, se tiver null aqui vai ficar vazio. Esse aqui, se tiver null, vai ficar vazio também. E o total aqui, se tiver null, vamos colocar 0. E aqui não é integer, né? Ele vai ser double. Então vamos lá ver se ficou aqui algum errinho. Opa! Vamos ver o que é aqui. Ah, se eu estou dizendo que o cara é inteiro, não pode ser vazio aqui. Então vai aparecer 0. Aqui o cliente não é inteiro, é string, né? Então vou colocar string e aqui é double, tá certinho. Vamos ver. Aqui não precisa do string. Vamos de novo. Então vamos ver, ó. Criar JSON. Vou dar um ler JSON agora, ó. Então tá lá, ó. Pegou aqui o pedido 1, cliente 99 colors, total. Pegou o pedido 2, 99 colors, total. Ó. Então já conseguiu fazer um loop e pegar as informações aqui dos nossos pedidos. Aí vai chegar agora aqui uma hora que a gente vai ter aqui dentro dele um nosso array ali com os itens, que é onde a gente vai utilizar esse cara aqui, ó. Então vamos lá, como a gente faria isso, ó? Então para cada um dos pedidos que ele encontrou aqui, vamos usar o nosso array item aqui, ó. Então vamos jogar o array item. Esse cara aqui vai receber o nosso array pad. Vamos pegar ali o índice dele x. Vamos dar um getValue igual nós fizemos, de um carinha lá chamado itens, né, que nós montamos. E aí eu preciso só especificar que o tipo desse cara aqui é tJSON_array.
Então eu vou dentro aqui do JSON que está vindo, tem um carinha lá chamado itens. Eu sei que esse itens dentro dele tem um array de produtos, né? Então eu especifico aqui e jogo ele para o nosso array item aqui. Vou criar uma outra variável j. E aí é exatamente como nós fizemos aqui, ó. Até copiar, colar aqui dentro. Só que aqui o loopingzinho vai ser no j, ó. Então j de 0 até todos os itens do meu array item. E aí aqui, vou pegar aqui, vou adicionar no mesmo aqui o meu produto, que eu vou pegar do meu array item, do índice j, getValue, e aí vamos só conferir aqui. Então eu tenho, vou pegar aqui o produto e a quantidade, vai. Então o primeiro cara aqui que eu pego é o produto, que ele é string. Adicionei ali e vou pegar aqui também a quantidade, que ele aqui é um integer no nosso exemplo aqui. Se vier vazio é 0 e ele é o pair chamado QTD lá. Então basicamente eu populei o meu array de itens com o arrayzinho que está vindo lá dos pedidos, faço um loopingzinho em todos os itens, todos os produtos aqui, os itens daquele pedido que está vindo. E para cada um deles estão pegando aqui os valores. Né? Então vamos pegar o produto, vamos pegar aqui a quantidade. E aí aqui, ó, depois que eu utilizei ele aqui fora, deixa eu só lembrar de dar aqui um dispose off. E vamos ver se isso aqui dá certo, se não ficou aqui algum errinho. Ó. Vamos ver aqui. Aqui faltou um toString, né? Como eu estou jogando ele para dentro do memo. Faltou o toString ali. Opa, melhor dizendo, aqui não tem esse array item. A gente não destrói ele aqui. Quando a gente destrói o pad aqui, automaticamente a gente já destrói tudo. Vamos ver? Então tá lá, vamos dar um criar JSON, montou e vamos dar um ler JSON agora. Ó. Então vamos ver o que ele fez aqui. Ó. Pegou o pedido 1. Dentro do pedido 1 tem produto 1, produto 2. E acabou por aqui. Pegou aqui o pedido 2. Tem o produto 1 e o produto 2 aqui. Ó. Então assim sucessivamente ele iria aí até o fim, né, do nosso looping. E a gente poderia fazer aí todo o tratamento aí dessas informações. Então ó, fechei o executável, ele não deu nenhuma mensagem de memory leak. Então, dessa forma é que a gente faz aí esse tratamento. E aí aqui, claro que em vez de você jogar para o memo, você poderia ir inserindo aí numa tabela temporária, né, numa main table, né, fazendo um insert desses caras numa main table, para você poder utilizar depois, para você jogar eles aí em alguma lista sua, que você esteja populando ele através dessa main table, né? Mas o mais importante aqui é a gente entender como manipular esses objetos e esses arrays aqui que a gente recebe ali como parâmetro. Tranquilo? Então esse ficou um vídeo um pouco longo aqui, mas é importante a gente fazer com calma aqui e entender cada um dos detalhes desse cara aqui. Beleza? Então o código-fonte está aqui na descrição para você fazer o download. E não esquece de se inscrever ali para participar do meu canal gratuito do Telegram, onde tem conteúdos exclusivos. Beleza? Eu vou deixar aqui também, eu tenho alguns outros vídeos aqui, onde a gente manipula também o tratamento aqui de JSON. Então eu vou deixar todos esses links aqui embaixo na descrição aí para vocês também. Beleza? Então forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.